Muito obrigado mesmo a todos que ofertaram. Bom, eu quero compartilhar aqui com vocês mais uma visão que eu tive, mais uma profecia que eu venho trazer aqui para vocês, tá? A qual eu estava... Entenda, quando o profeta está em visão, tá? Quando nós estamos em visão, nós não estamos presos nem a presente, nem passado e nem futuro, ok? Nós não estamos presos a presente, passado e futuro. Quando o profeta está tendo visão, na verdade ele está no Kairos e não no Cronos, tá? Então, geralmente é assim quando o profeta está tendo visão. Quando eu me dei por mim, estava ao meu lado alguém que eu não vi, eu não consigo me recordar quem era, mas eu sabia que era alguém que estava conversando comigo. Eu estava em cima, que ao meu ver era um rio, só que esse rio, a água dele era negra, sabe? Uma água bem negra, esse rio. Era uma água negra e alguém estava me levando. Aparentemente, a interpretação que eu tive no momento era que era um anjo, tá? Que estava me levando. Na visão eu via ele, só que agora eu não consigo descrever como ele era para vocês, tá? É como se isso fosse oculto de mim, mas na visão eu me lembro que eu via. Porque eu olhava ele e começava a conversar, nós começávamos a conversar. E ele me colocava em cima de uma coisa que era uma espécie como se fosse de prancha e começava a me empurrar nessa água. E eu começava como se fosse planar nessa água negra, tá? Aparentemente, ao meu ver, eu estava em cima de um rio, tá? Então eu começava a planar e cada vez eu ganhava mais velocidade. Mais velocidade, mais velocidade. De repente aparecia coisas como se fosse uma espécie de golfinho, tá? Não era golfinho, mas eu interpretava como se aquilo eram demônios, tá? Era uma espécie de golfinhos, porque eu via aquela barbatana que eles têm, né? Como se fosse de tubarão, como se estivesse nas costas. Eu via só a parte das costas. E assim como aquela água era muito negra, eles também eram muito negros, tá? Era 100% negro. Era um preto como saco de silício, de fato, né? E eles vinham tentando me derrubar e não conseguiam, porque aquele anjo estava me guardando. E ele estava me empurrando e me guardando. Cada vez mais eu ia e alcançava mais e mais velocidade. Quando eu dei por mim, um daqueles animais, que eu não sei distinguir o que era, ele aparecia na minha frente e na hora aquela espécie de prancha subia em cima dele e eu voava em cima assim. Quando eu voava, eu achava que eu ia cair naquela água. Só que eu caía fora daquela água. Porque automaticamente de cima eu conseguia ver que eu não estava diante do rio, mas eu estava diante de uma represa. Grava isso que eu estou falando para vocês, uma represa. Quando eu caía, eu ficava pendurado naquela represa. E eu começava a olhar como aquela represa tinha sido projetada. E naquele momento eu entendia que aquela represa não tinha sido projetada para ser uma represa. Ou seja, ela tinha sido projetada como uma falsa represa para causar um grande dano. Eu sabia que aquela represa estava prestes a desmoronar. E ela tinha sido criada especificamente para aquilo. Tá? Não foi um acidente. Quem lembra o que aconteceu em Mariana? Consegue entender? Quem lembra o que aconteceu em Mariana? Vocês lembram o que aconteceu em Mariana? Se isso acontecer nos próximos dias novamente, próximos dias ou meses, não é acidente. Grave o que eu estou dizendo para você. Tá? Porque aquilo tinha sido projetado. Eu via, quando eu caía do lado de fora, aqui eu pensava que era um rio. Aquela água negra representa ato, pecado, maldade. Consegue entender? Aqueles demônios que estavam nadando naquela água era a representação do que estava por trás daquilo tudo. Grave o que eu estou dizendo para você. Se isso acontecer pelos próximos dias ou meses, não será acidente. Tá? Gravem o que eu estou dizendo para você, essa profecia. Amém? Quero agradecer aí nossa irmã Ivanete. Nossa irmã Ivanete aí fez super chique. Nossa irmã Denilde, Deus abençoe aí, em nome de Jesus. Gravem essa profecia que eu estou dizendo. Tá? E Deus vai começar a falar muito mais conosco durante esses dias, respeito dessas profecias finais. Deus tem nos revelado, irmãos, coisas poderosas nesses dias. Então gravem o que eu estou dizendo para vocês entenderem que tudo isso é sinal da volta de Jesus. Tudo que Deus está nos revelando. Jesus disse, Joel 2,28, que antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor, o sol escurecerá, a lua não dará o seu brilho. A Bíblia diz que antes de tudo isso, Deus nos daria sonhos e visões.
nós profetizaríamos, nós íamos proclamar o evangelho nos 4 cantos da terra. E é isso que nós estamos fazendo aqui através da internet. Pastor, como que eu sei que uma visão é de Deus e se não é? Se acontecer é de Deus, se não acontecer não é de Deus. Amém? Assim como eu profetizei que a próxima cepa viria da África e veio. Assim como eu profetizei que aconteceria recordes de ventanias nos Estados Unidos e está acontecendo. Só você buscar no meu canal aqui que você vai entender o que eu estou dizendo para você. Novamente eu estou lançando uma profecia aqui dizendo: vai haver uma ruptura de uma possível represa que eles vão dizer que foi um acidente. Não é acidente. Tá? Isso é causado proposital. Isso foi planejado. Grave o que eu estou dizendo para vocês. Compartilhe isso daqui em massa. Principalmente depois do cumprimento da profecia. Corta esse vídeo e compartilha. Depois do cumprimento dela, você compartilha para as pessoas entenderem que tudo que eles estão instituindo não tem a ver com saúde, mas tem a ver com controle social.